Olá, estudante! Hoje vamos falar sobre as indústrias. Então já se inscreva, deixe o like e compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam o conceito, a evolução e os tipos de indústrias. As indústrias, por si só, já se conceituam como locais de transformação, considerando que são as fábricas que transformam a matéria-prima em produtos de consumo, que são aqueles utilizados pelo ser humano. Geralmente, as indústrias são instaladas em lugares que oferecem mão de obra, matéria-prima, energia, transporte e mercado consumidor, para que seja possível e viável o comércio de seus produtos. O surgimento das indústrias se deu de forma artesanal, na chamada indústria manufatureira, haja vista que os produtos eram confeccionados manualmente pelos artesãos. Como exemplo, podemos citar as alfaiatarias, que transformavam tecidos em roupas, os moinhos, que transformavam milho em fubá, e ainda as olarias, que transformavam o barro em peças de cerâmica. Foi na segunda metade do século XVIII e no início do século XIX, na Inglaterra, que surgiu a maquinofatura, ou seja, o que antes era realizado manualmente passou a utilizar motores a vapor, e com isso iniciava-se a Revolução Industrial, que se expandiu pela Europa, América e Ásia, modificando as formas de se produzir em todo o mundo. Atualmente, as indústrias se classificam de acordo com o seu tipo de produção. Sendo assim, elas podem ser de três tipos principais: indústrias de base, indústrias de bens intermediários e as indústrias de bens de consumo. As indústrias de base, também conhecidas por indústrias pesadas ou ainda como indústrias de bens de produção, são aquelas que fabricam produtos, sejam equipamentos ou matéria-prima, para outras indústrias. Como exemplo, podemos citar as mineradoras, as madeireiras e as metalúrgicas. As indústrias de bens intermediários, como o próprio nome diz, realizam o intermédio entre as indústrias de base e as de consumo. Sendo assim, basicamente elas utilizam a matéria-prima das indústrias de base para fabricar peças e equipamentos que serão utilizados pelas indústrias de bens de consumo. Como exemplo, podemos citar as indústrias que fabricam peças para automóveis, papel e celulose e computadores. Por fim, mas não menos importante, as indústrias de bens de consumo fabricam objetos de uso e produtos de consumo que são direcionados diretamente ao mercado consumidor. Este tipo de indústria se divide em dois: de bens duráveis e de bens não duráveis. Os duráveis são aqueles que podem ser utilizados por um longo período de tempo, tais como roupas, calçados, móveis e eletrônicos. Já os não duráveis possuem um curto prazo de validade para uso ou consumo, ou seja, são perecíveis, tais como alimentos, remédios, produtos de limpeza e cosméticos. Gostou do vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe!